como dos 7 sacramentos, aquele que nesse momento nós temos a maior carência de conhecimento é a respeito da penitência, então é sobre ele que nós vamos tratar. Isso não significa, por exemplo, que os conteúdos que nós havíamos preparado a respeito dos demais sacramentos, como batismo, Santa Ceia, não significa que nós iríamos tratar de aspectos que já foram vistos no curso bíblico. Na verdade, nós iríamos aprofundar, mas eu creio que o tempo não será suficiente. Então, a maior carência é a respeito desse sacramento da penitência e, portanto, é dele que a gente vai tratar. Bom, quando nós falamos desse sacramento, é muito importante que a gente tenha um pouco do contexto histórico do que aconteceu, não só com esse, mas com todos os sacramentos ao longo dos séculos, porque a gente observa, por exemplo, que na igreja primitiva, eles eram praticados de uma forma muito direta, muito objetiva, e ao longo dos séculos, a igreja de Roma foi tecendo alterações nesses sacramentos, inovações, inclusive através de uma linha filosófica que foi adotada por volta da Idade Média, chamada de analogia entes, ou analogia do ser, que tem a sua origem em Aristóteles. É uma forma de visão, de analogia, de interpretação dos textos da Bíblia, através do uso da razão, só que a analogia entes, por si só, ela é insuficiente para que a gente consiga compreender a Escritura. Tem uma coisa boa que foi a posteriori ensinada pelo protestantismo, que foi aquilo que nós chamamos de analogia fidei, ou analogia pela fé. Qual é a diferença entre analogia entes e analogia fidei? Analogia entes, que é a analogia do ser, é a interpretação apenas usando a razão humana, a inteligência humana. A analogia fidei, como a própria palavra diz, é uma analogia pela fé, ou seja, eu aceito verdades de fé que foram reveladas na palavra de Deus. São coisas que dificilmente seriam depreendidas da mente humana. A inteligência humana é insuficiente para compreender essas coisas. Por exemplo, como nós sabemos que Jesus é Deus que se fez carne? Porque há uma revelação de Deus na sua palavra que mostra que Jesus é Deus que se fez carne. Se a gente fosse utilizar apenas a analogia entes, dificilmente nós chegaríamos a essa conclusão de que Jesus é Deus. Por quê? Porque a nossa inteligência, o nosso entendimento, apesar de ser amplo, Deus o fez assim, mas ele tem as suas limitações. E a gente precisa de algumas informações que só Deus pode dar. E aí onde está o problema daqueles que desprezam a analogia fidei. Aqueles que não querem olhar na Escritura o que Deus decretou, o que Deus revelou, que é desta maneira. E se nós não procuramos usar a fé nas afirmações de Deus como um limite, a gente vai incorrer numa série de erros. A razão humana, ela é praticamente infinita nas suas conclusões. E a gente vai ultrapassar. Deixa eu te dar um exemplo. Nesse mesmo sacramento da penitência, nós temos a confissão dos pecados. Segundo a Escritura Sagrada, que a gente vai ver aqui hoje cada versículo, segundo a Escritura Sagrada, a confissão dos nossos pecados no Novo Testamento pode acontecer de 3 modos. O primeiro deles
é quando você confessa diretamente a Deus o seu pecado. Está lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8, que o apóstolo João diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então é perfeitamente possível que nós confessemos as nossas culpas diretamente a Deus e dessa forma tenhamos o perdão de cada um dos nossos pecados. A segunda maneira de nós realizarmos essa confissão é confessando uns aos outros. Isso está na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, quando ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então ali, o apóstolo Tiago está nos ensinando que você pode encontrar um irmão em Cristo que seja sábio, que seja temente, que seja prudente, que obviamente não saia por aí espalhando seus pecados, que o objetivo dessa pessoa seja lhe ajudar a vencer os seus pecados, orando com você e por você. Então essa é a segunda maneira de a gente confessar os nossos pecados e obtermos o perdão de Deus. A terceira maneira é quando o crente não acha suficiente as duas primeiras. Por exemplo, já atendi casos de pessoas que vieram até nós dizendo o seguinte: irmão, eu já orei, eu já fiz um exame de consciência, eu já confessei meus pecados, mas eu sinto como se, quando eu levanto daquela oração, é como se eu ainda não estivesse livre daqueles pecados. É como se eu não tivesse sido perdoado. Eu não tenho a plena convicção de que eu estou perdoado, de que estou em estado de graça. E aí essas pessoas geralmente procuram um ministro para confessar os seus pecados, conforme você encontra no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 21 a seguir, o Senhor Jesus disse assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Esse trecho, ele praticamente foi excluído da doutrina evangélica dos últimos 500 anos. Só se fala nas duas primeiras. Não se fala na terceira forma. Mas por que não? Não foi Cristo? Acaso não é no Novo Testamento? Está escrito. Mas aí a gente para entender por que a igreja evangélica aboliu esse ensinamento do Senhor Jesus do Novo Testamento. Foi por causa das invenções da igreja de Roma. A igreja de Roma fez uma série de alterações e ela mudou o princípio básico. E então as igrejas protestantes, quando surgem, ao invés de voltarem à palavra original e dizer assim, vamos voltar a fazer como era feito na igreja primitiva, eles fizeram o que sempre costumam fazer, procurar o caminho mais fácil. A gente simplesmente tira, acabou. Mas isso não é permitido por Deus. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19.
Eu digo e testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore santa e da cidade santa, da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas nesse livro. Ou seja, a gente não pode aumentar, a gente não pode diminuir, assim como a gente não pode criar doutrina como a igreja de Roma fez, a gente não pode tirar doutrina como a igreja evangélica fez no século XVI. Não se pode. Eu sei que é mais difícil. É muito mais difícil a gente conseguir explicar para as pessoas entenderem como as coisas realmente são. Mas o caminho de Cristo é estreito. Ele não disse que seria fácil. Ele disse que seria possível. E a gente precisa manter o ensinamento da igreja primitiva. Pois muito bem, é justamente esse ensinamento que nós vamos ressuscitar hoje. Que nós vamos trazer à tona aquilo que foi instituído pelo próprio Jesus em João capítulo 20, versículo 21 a 23. Jesus olhou para os apóstolos e disse: aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, aqueles de quem o retiverdes ser-lhe-ão retidos. Qual foi a alteração feita pela igreja de Roma? Eles começam a pregar, através da analogia entes, uma doutrina chamada Communicatium Idiomatum. Essa doutrina significa o seguinte: é a comunicação dos atributos divinos. Ou seja, ele vai dizer que o ministro de Deus, sacerdote de Cristo, ele é uma extensão da divindade de Cristo. Por causa disso, com autoridade própria, o ministro teria poder de absolver os pecados, com autoridade própria. E eles dizem que é assim que deve ser dito: eu te absolvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde está essa fórmula na Escritura? Em lugar algum. Até mesmo quando o Senhor Jesus ensinou a batizar, em Mateus 28, 19, quando ele disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome, é um nome só, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai ver todos os apóstolos saíram batizando em nome de Jesus, porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19:5, Atos 22:5, 22:16. Todos esses textos mandam batizar em nome de... Não só mandam, são os apóstolos batizando, é o registro deles batizando em nome de Jesus Cristo, mostrando que este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você nunca vai ver ninguém nem batizando na Bíblia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, muito menos absolvendo pecados. Mas diz a palavra de Deus na carta aos Colossenses: e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O nome que tem poder, o nome que tem autoridade, é o nome de Jesus Cristo. É este o nome de salvação e não há outro debaixo do céu. E aí eles já mudaram a fórmula. Eles já mudaram a essência do mandamento. Porque o apóstolo, o bispo, o presbítero, eles não oram pelo perdão dos pecados com autoridade própria, não. Não é bíblico autoridade própria para as coisas sobrenaturais. A autoridade está no nome de Jesus Cristo. Vejamos, por exemplo, o Senhor Jesus disse assim: e indo pregai dizendo, é chegado a vós o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Não foi esse o ensinamento de nosso Senhor? Ora, quando a gente ora numa pessoa enferma, e esta pessoa é curada,
Eu posso dizer que fui eu que curei com autoridade própria? De modo nenhum, jamais. Somos ser humano. Quem tem o poder para curar é Jesus Cristo, e por isso nós oramos em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós temos que orar em nome do Senhor Jesus. E o ministro assim o faz. E a pessoa é curada porque Jesus curou. Ora, quando alguém procura um ministro para confessar os seus pecados, porque ele confessou diretamente a Deus e ele não sentiu aquela convicção de que foi perdoado, e aí ele procura o ministro, ele diz: irmão, eu preciso fazer uma confissão. Todos os ministros aqui já estão instruídos que revelar confissão é punição grave, gravíssima. Não se pode, nem para a esposa. Aquilo que os irmãos me confessam, a minha esposa nem sonha. Não tem isso, não é porque ela é uma só comigo, não. Espera aí, não é assim não. Ela é uma só comigo, mas ela não é o dirigente da igreja não, o dirigente sou eu. Ela é minha adjutora. Então eu preciso manter o sigilo. E aí a pessoa vem, faz a sua confissão. Se eu percebo que aquela pessoa está verdadeiramente arrependida dos seus pecados, que a gente obviamente vai conversar sobre aqueles pecados. Se eu percebo que a pessoa verdadeiramente está arrependida, aí sim eu vou fazer uma oração pedindo a Deus que essa pessoa seja perdoada, seja absolvida dos seus pecados. E se de fato há o arrependimento, aí sim eu poderei dar uma declaração de que os seus pecados estão perdoados, em nome do Senhor Jesus Cristo, não com a minha autoridade própria. Assim como o enfermo que é curado em nome de Jesus Cristo, e foi Jesus quem operou, assim aquele que confessa o seu pecado, ele recebe a oração pelo perdão dos pecados. Mas quem perdoou foi o próprio Jesus Cristo. Mas irmão, e se você perceber que não houve arrependimento? A pessoa está ali confessando, mas está tentando se esquivar, está tentando arrumar uma desculpa para dizer que a culpa não é totalmente dele, dela. Não está arrependido. A ordem dada pelo Senhor Jesus foi: retenha. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Se não há arrependimento, não é possível ser dada uma declaração de absolvição. É impossível. É impossível. Veja, por exemplo, se uma pessoa mora num prédio e ele vai passando no corredor e ele vê a porta do apartamento do vizinho dele entreaberta, por curiosidade, ele vai olhar por que aquela porta está entreaberta, afinal alguém pode passar e furtar. E quando ele abre a porta para ver, ele vê o vizinho dele caído no chão. E aí imediatamente ele liga para o SAMU, aí chegam os paramédicos, os enfermeiros, vão tentar socorrer aquela pessoa, mas aí quando eles auscultam, eles percebem que aquela pessoa faleceu. E naquele momento, o médico dá a seguinte declaração: ele está morto. Eu pergunto para você, o médico matou aquele rapaz? Não, de modo nenhum. O que ele fez? Ele constatou uma realidade e fez a declaração correspondente. Quando a gente ora pelo perdão dos pecados, é óbvio que nós temos a fé que Jesus vai perdoar. Assim como a gente, quando ora pelo enfermo, a gente tem a fé que Jesus vai curar. Só que a declaração só pode ser dada mediante a constatação da realidade. Se eu percebo que a pessoa não está demonstrando arrependimento, por exemplo, uma vez uma pessoa veio me fazer uma confissão de um pecado gravíssimo.
um pecado sexual. E aí eu olhei para essa pessoa e disse assim: você está arrependido? Aí a pessoa parou, disse, mais ou menos. E, mas você sabe que isso aí ofendeu a Deus, né? E se você não se retratar com Deus, você está em pecado mortal e vai para o inferno. Disse, mas é porque foi tão gostoso. Está entendendo? Sim, mas o irmão não vai orar não para Jesus perdoar meu pecado? Digo, para quê? Ele não vai perdoar? Ixi, irmão. O irmão não tem a fé que Jesus vai me perdoar? Como? Não houve arrependimento? É impossível. Isso estou citando um caso. Mas tem casos em que as pessoas simplesmente se esquivam. E eu não posso fazer nada. Porque Jesus deu um poder de fazer a oração e alcançar essa graça para o ministro. Jesus deu a autorização para declararmos o perdão, mas com uma condição. E eu não posso fugir dessa condição, que é o arrependimento sincero. Bom, quando nós vamos para a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, carta de Tiago, capítulo 5, versículo de número 14, o apóstolo Tiago diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Aí quando o pessoal vai pregar isso aqui, eles falam para chamar o presbítero, para ungir com azeite, para Jesus curar. E pronto. E o resto? Não é o mesmo versículo? Eu posso cortar? Posso fingir que não existe? Não posso fingir, está aqui. Versículo 15. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aí está o milagre, aí está a graça alcançada através da penitência. E isso não é, ele não diz, chame qualquer irmão da igreja, não é isso que Tiago diz. Tiago diz, chama os presbíteros. Das 3 funções eclesiásticas, das 7, aliás, que nós encontramos no Novo Testamento, 3 delas têm o munus sacerdotal. E eu não estou falando aqui do sacerdócio universal. Eu estou me referindo a um sacerdócio ministerial. Aquele a quem o Senhor Jesus disse na Santa Ceia, para eles pegarem o pão, abençoar, dar graças, partir e entregar dizendo, isto é o meu corpo. Mesma coisa com o cálice, isto é o meu sangue. E esse pessoal ainda recebe outra ordem para confirmar, fazer isto em memória de mim. Então o Senhor Jesus, ele está ensinando a fórmula e nos mostrando que deveria ser continuado. Ali ele institui a Santa Ceia com os apóstolos. Quando ele morre, ressuscita, está para subir para o céu, aí acontece João 20, 23. Para esses mesmos apóstolos, aqueles a quem perdoados os pecados seriam perdoados. Aí a gente está aqui no meio,
De um lado para trás você tem a igreja de Roma dizendo que a autoridade é do sacerdote e não do nome de Jesus. Se fosse assim, todo sacerdote teria o poder de curar também, e não é bem assim. Ele precisa de um dom para curar. Ele precisa ser batizado com o Espírito Santo com o dom de curar, o dom de cura. Caso contrário, certamente não ocorrerá, a não ser pela fé da pessoa que está recebendo a oração. E aí você tem de um lado a Igreja Católica criando esses paradigmas medievais. Do outro lado você tem o protestantismo dizendo, olha, para a gente facilitar a nossa vida, vamos fazer o seguinte, vamos ignorar esses textos, a gente finge que não existe, o povo não vai saber, não vai perguntar. Se perguntar, a gente diz que foi só para os 12. Foi só para eles. Mas e os presbíteros lá da carta de Tiago, como é que fica? Eles não eram dos 12, não. Eles vieram bem depois. E é o apóstolo Tiago que está ordenando que seja feito isso. Ou seja, são os sucessores dos apóstolos que estão recebendo essa incumbência. Não se pode anular, como também não se pode acrescentar. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz, reconciliai-vos com Deus. O que é a penitência? É a reconciliação. Porque quando você peca contra Deus, você ofende a Deus, nosso Senhor. Quando você peca e ofende, você se afasta de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades vos afastam do vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. Quanto mais você peca, mais longe de Deus você fica. E a gente precisa se reconciliar. Mateus capítulo 5, versículo 24. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. A reconciliação não é só com Deus. A reconciliação também é com o próximo. Você precisa liberar o perdão a quem te fez mal. Você precisa liberar o perdão àquela pessoa que de alguma forma lhe prejudicou. Perdoe e siga em frente livre. Lucas capítulo 15, versículo 10. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. O céu está torcendo para que as pessoas se arrependam e sejam salvos, para ir para lá. Os anjos de Deus ficam alegres quando alguém aqui na terra se converte, quando alguém aqui na terra se arrepende, quando alguém aqui na terra pecou mortalmente, mesmo depois de batizado, e volta atrás, se arrepende e pede perdão a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 2. Disse-lhe Jesus, meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Jesus nunca mandou ninguém fazer nada que ele não tivesse feito primeiro. Quando Jesus disse em João 20, 21 para os apóstolos perdoarem os pecados, quando Tiago ordenou, inspirado pelo Espírito Santo, que chamasse os presbíteros da igreja e que com a oração da fé o Senhor perdoaria os pecados, foi porque Jesus fez isso primeiro. Não foram poucas as pessoas que vieram até Jesus para serem curadas. Jesus olhava para a pessoa e via que a causa daquela enfermidade, veja bem, eu não estou dizendo que toda doença é causada por um pecado, nem sempre é assim, mas algumas sim. E a doença que for causada através de uma enfermidade, ela só será curada se a causa da doença for extinta, ou seja, a pessoa precisa se arrepender e ser perdoada daquele pecado. Eu conheço gente que tinha um ódio terrível no coração e pegou um câncer e estava para morrer. E aí Deus usou alguém e disse, você está morrendo,
por causa deste mal que está no seu coração. Você precisa perdoar, caso contrário, o demônio vai te destruir através dessa doença. E haja a pessoa botou para chorar. Quando terminou, a pessoa liberou o perdão. 2, 3 dias depois não sentia mais nada, já estava curado. Desapareceu, porque a causa da doença já tinha sido resolvida. A penitência também é chamada confissão. É o sacramento instituído por Jesus Cristo para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. Dá-se a este sacramento o nome de penitência, porque para obter o perdão dos pecados é necessário detestá-los com arrependimento, e porque aquele que cometeu uma falta deve sujeitar-se à pena, que é um remédio espiritual orientado pelo ministro. Deixa eu te explicar aqui 2 coisas. Primeiro, se arrepender do seu pecado não é só a tristeza, a dor, que faz parte. Essa contrição, que é o quê? A dor porque eu pequei, porque eu ofendi a meu Senhor que é santo, que é santíssimo, que é bondoso, que é maravilhoso, ele não merece esse desgosto. E eu o ofendi, e ele morreu na cruz por causa desses pecados. Por causa desses pecados que eu estou cometendo. E ele pagou aquele preço altíssimo, ele sofreu, ele apanhou, ele derramou sangue, ele foi morto por causa desses pecados. Então, de fato, eu preciso ficar triste por causa desses pecados. Mas não é só isso. Eu preciso odiar os meus pecados. Você tem que ter raiva do seu pecado. Não se conforme com eles. Não viva pacificamente com seus pecados. Oh, meu Deus, eu não queria isso para a minha vida. Eu não quero isso, eu não quero pensar nisso, eu não quero falar daquele jeito, eu não quero agir daquela outra forma. Você precisa não gostar, ter raiva, detestar os seus pecados. Segundo, quando a confissão é feita através de um ministro, quando não é através de um ministro, você mesmo pode buscar em Deus o seu remédio. Mas quando é através de um ministro, geralmente ele vai lhe passar um remédio. O que é isso? É assim. Quando você peca mortalmente, você morre espiritualmente. Quando você se arrepende verdadeiramente, confessa os seus pecados, você passa a estar em estado de graça, está perdoado. A pena espiritual é extinta. Não há perigo de fogo eterno. Está em estado de graça. Entretanto, aquele pecado praticado, ele possui uma sequela na nossa vida. Todo pecado que a gente comete deixa sequelas. Essas sequelas vão desde tentações para cair novamente no mesmo pecado, como prejuízos que podem ser espirituais ou materiais por causa daquele pecado. E como é que a gente faz então para remediar essa situação? Conforme a necessidade de cada um, o ministro dará uma orientação. Irmão, eu lhe aconselho que você faça uma consagração assim, tantos dias, ou que você ore tantas vezes no dia, ou que você comece a ler a Escritura. Faça uma campanha com Deus aí de você, durante 150 dias, cada dia você lê um salmo, meditando na letra daquele salmo, prestando atenção e se firmando nas palavras de Deus. Por exemplo, isso aqui são exemplos. Mas segundo a necessidade de cada pessoa, o ministro poderá passar um remédio. É por isso que a pessoa que se arrepende é chamada de penitência. Mas, irmão, quer dizer que eu vou fazer coisas para pagar pelos meus pecados? Não é isto. Isso é o que Roma diz. Eles dizem que as pessoas têm que pagar uma penitência para poder serem livres das penas temporais. Não é disso que eu estou falando.
Porque os teus pecados são perdoados pelos méritos de Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz para pagar pelos teus pecados. É o sangue de Cristo que nos purifica do nosso pecado. Mas eu estou falando que o teu pecado te fez mal. O teu pecado te adoeceu espiritualmente, mesmo que você já está livre do pecado. Mas alguma consequência pode ter ficado, e você precisa se livrar agora da consequência daquilo ali. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa de repente começou a ter contato com pornografia. E aí essa pessoa se arrepende, porque é um pecado mortal. Diz a Escritura, não porei coisas más diante dos meus olhos. Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, já adulterou em seu coração com ela. Nos 10 mandamentos diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Provavelmente, aquelas cenas de pornografia não são de você com sua esposa ou com seu marido. Então isso significa desejar alguém que não é seu cônjuge. Resultado, aí você vai, faz um exame de consciência, faz um ato de contrição perfeita, se arrepende, confessa, recebe o perdão. Ótimo, estado de graça, se livrou. Aquilo ali já era, você não vai perder a sua salvação mais por causa daquilo. Já passou, você foi perdoado, não pretende fazer nunca mais. Você acha que os seus pensamentos vão te deixar em paz dali para frente? Você acha que a sua carne não vai desejar, como qualquer outro vício, que traga qualquer tipo de prazer? É óbvio que trará. E aí o que esse ministro vai te orientar? Jejuns, orações, busca da palavra. Para que o jejum? Para haver mortificação da sua carne, enfraquecimento da carne, fortalecimento do espírito. Para que oração? Contato com Deus, aproximação com Deus, para que Deus possa purificar a sua mente, seu coração, seu corpo. Leitura da palavra para apegar-se às coisas de Deus, para ter a iluminação da sua mente e a sua vontade seja convidada a fazer a vontade de Deus e viver a virtude da pureza. Percebe que o pecado ele deixa sequelas. Eu dei o exemplo aqui de um pecado, mas você pode vasculhar todos os seus pecados de estimação e você vai ver que todos eles deixaram alguma sequela. E que se não houver um remédio, você vai sofrer terrivelmente tentando se livrar e sem conseguir. Sobe degrau, desce degrau, sobe degrau, desce degrau. E aí depois você pode cair na pusilanimidade e começar a pensar que é impossível servir a Deus. Então você precisa confessar o pecado, mas você precisa anular o efeito dele na sua vida, dedicando-se às coisas de Deus, as coisas espirituais. Mas irmão, e se eu fizer uma confissão diretamente com o Senhor Jesus? Aí eu não vou ter o conselho do meu ministro, eu não tenho coragem, sei lá, eu não quero dizer para ele diretamente, eu quero dizer só para Deus. Como é que fica o meu remédio? Bom, aí você vai ter que ter uma prudência substancial, porque você vai precisar parar e descobrir o que resolveria o seu problema. Quanto eu devo jejuar? Quanto eu devo orar? Quanto eu devo buscar a palavra? Se você não está procurando o dirigente, isso significa que você vai ter que se virar sozinho. Está entendendo por que é que tem muita gente que diz, não, eu preciso do dirigente? Porque nem todas as pessoas serão capazes de dizer, não. É o provérbio que diz, médico, cura-te a ti mesmo. Como é que eu vou passar um remédio para mim mesmo? Como é que eu vou saber se é suficiente? E aí por isso tem gente que procura o ministro. Glória a Jesus. Este sacramento também é chamado de confissão
Porque para alcançar o perdão dos pecados, não basta detestá-los, mas é necessário acusar-se deles a Deus, aos irmãos ou ao sacerdote, ou seja, confessá-los. Há necessidade de a gente se acusar. Há necessidade de eu chegar, nem que eu não tenha coragem de chegar para o ministro ou para algum irmão, mas eu tenho que chegar diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor está vendo aqui a bagaceira que está na minha vida espiritual, não está? E eu estou dizendo, se você não tem coragem de chegar no ministro, aprenda isso aqui hoje para você saber fazer sozinho. Deus, o Senhor está vendo aqui minha situação, o Senhor está vendo meus pensamentos, minhas palavras, meus atos, o quanto eu estou me obtendo em certas coisas, o Senhor está vendo. Aí começa por ali. Eu preciso me acusar, e a gente vai entender agora como essa acusação, como essa confissão. Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência no dia da sua ressurreição, quando depois de entrar no cenáculo, solenemente deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Aí vem o Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 a 23, que a gente já leu, né? A matéria do sacramento da penitência são os atos do próprio penitente, a saber, a contrição e a acusação. A contrição, a gente vai entender que é a dor pelo pecado. A acusação é a confissão, é eu explicar para Deus o que foi que eu fiz de errado. Mas Deus não já sabe? Sim, meu filho. Deus sabe, mas você tem que dizer para Ele. Essa é a maneira de você demonstrar que está verdadeiramente arrependido. Porque tem gente que vai confessar um pecado a Deus, aí faz assim: Deus, é o seguinte, eu estou com raiva de fulano, mas a culpa é dele. Ele fez isso. Aí começa a dizer o pecado do outro. Mas não era sua confissão. Por que você está contando o pecado do outro? Para tentar justificar com Deus. A sua parte é acusar a si e não o outro. Deixa que ele se acuse para lá. Se ele quiser perdão, ele se acuse. Você tem que acusar a você. Você tem que dizer a você, a Deus, de você, do que você está fazendo de errado. A forma do sacramento da penitência, quando administrado por um ministro, é esta: os teus pecados estão perdoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque o poder é de Jesus, não é nosso. A gente não tem essa autoridade. Não de nós mesmos, mas dada por Ele. Os ministros do sacramento da penitência são os apóstolos, os bispos e os presbíteros. As partes do sacramento da penitência são: primeira parte, a contrição. Segunda parte, a confissão da parte do pecador. A contrição, ou a dor dos pecados, é um pesar da alma, pelo qual se detestam os pecados cometidos e se propõe não os tornar a cometer no futuro. Na contrição você sente a dor de ter pecado. Você fica triste, abalado, angustiado, você não se sente bem porque pecou ou porque está em pecado. Você quer se livrar daquilo. Você quer que aquilo saia de perto de você. E é sim bastante conveniente que você tenha raiva desse pecado. Esse pecado vai nojento, tem um nojo dele. É conveniente. E ele continua dizendo: a palavra contrição quer dizer ruptura, quebra ou despedaçamento. Como quando uma pedra é triturada e reduzida a pó. Quando você tem um coração quebrantado, contrito, Salmo 51, 17, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
naquele momento é o momento que você alcança a graça da misericórdia. Você se sente quebrado diante de Deus, porque você ofendeu aquele que é santíssimo, aquele que é todo amor. Dá-se o nome de contrição à dor dos pecados para significar que o coração duro do pecador, de certo modo, se despedaça pela dor de ter ofendido a Deus. Isso é a contrição perfeita. A confissão é chamada de acusação, porque não deve ser uma narração indiferente, mas sim uma verdadeira e dolorosa manifestação dos próprios pecados. Então, a confissão é chamada de acusação porque eu estou ali diante de Deus, me acusando, dizendo: Senhor, eu fiz isso, que é mal aos teus olhos, contra ti eu pequei. Não é uma narração fria, sem nenhuma preocupação. Eu fiz isso, fiz aquilo, como se não tivesse dando nenhuma importância, como se não fosse nada demais. Eu tenho um pecadinho aqui, outro ali, não sei o quê, como se fosse uma coisa que não é nada demais. Isso não é contrição. Eu não estou preocupado, eu não estou triste porque eu ofendi o meu Senhor. A absolvição é a sentença que o ministro pronuncia em nome de Jesus Cristo para perdoar os pecados ao penitente. Das partes do sacramento da penitência, a mais necessária é a contrição, porque sem ela nunca se pode obter o perdão dos pecados, e com ela só, quando é perfeita, pode obter-se o perdão, desde que esteja unida com um desejo, pelo menos implícito, de confessar-se. Então não é só eu ficar ali triste por causa do meu pecado, não. Eu tenho que ter pelo menos a intenção de confessar. E eu sou sincero a lhe dizer, se você não quer ou não precisa do ministro para isso, mas não deixe de confessar cada um dos seus pecados a Deus. Cada um. Dos efeitos e da necessidade do sacramento da penitência e das disposições para bem recebê-lo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. No caso desse rapaz, que Jesus curou, mas Jesus teve que se embrenhar na multidão e sair rapidamente, que foi uma coisa assim que chamou a atenção de muita gente. E aí o Senhor Jesus saiu rapidamente, mas depois o rapaz encontrou com o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus aproveitou e advertiu: olha, você foi curado, mas eu vou te dar um conselho: não volte a praticar aqueles pecados, para não suceder com você uma coisa pior ainda. Jesus advertiu que aquela doença, naquele caso daquele rapaz, era por causa de pecados. O sacramento da penitência confere a graça santificante, pela qual são perdoados os pecados mortais e também os veniais, que se confessaram com sincero arrependimento. Faz reviver pelos méritos de Cristo o merecimento das boas obras feitas antes de se cometer o pecado mortal. Dá à alma auxílios oportunos para não recair em pecado e restitui a paz à consciência. Então nós temos aqui um conjunto de efeitos de quando você se arrepende e quando você confessa bem os seus pecados a Deus. Quais são os efeitos que essa penitência vai causar na sua vida? Se você estava em pecado mortal, você estava morto.
você é ressuscitado. Você passa a estar em estado de graça, passa a estar vivo. Pelos méritos de Cristo na cruz, não pelos seus, é claro. Deus passa a lhe dar naquele momento os auxílios oportunos para que você não recaia naqueles mesmos pecados. Uma vez arrependido verdadeiramente, a graça que lhe é dada é a força do Espírito Santo, a virtude da força, que é uma das 4 virtudes essenciais. É lhe dada a virtude da força para que você não volte a cair naqueles mesmos pecados. E terceiro, restitui-se a paz de consciência. Você confessou a Deus seu pecado, aí você fica tranquilo, porque você sabe que pela palavra de Deus você crê que houve a graça do perdão. O sacramento da penitência é necessário para se salvarem a todos aqueles que depois do batismo cometeram algum pecado mortal. Confessar-se com frequência é coisa ótima, porque o sacramento da penitência, além de apagar os pecados, dá as graças necessárias para evitá-los no futuro. Eu vou logo lhe dizer, vou logo lhe dar um remédio aqui bom todo. Confesse-se toda noite antes de você dormir. Toda noite, você já elenca os do dia. Primeiro, é claro, a gente vai ver lá na frente como é que você faz uma confissão geral. É para você arrastar tudo que você fez de errado desde o dia que você se batizou. Você está arrastando tudo para limpar geral. E daí para frente, é você fazer diariamente. Confessar aquilo que pensou, aquilo que falou, às vezes uma palavra que escapuliu, que não era para ter saído. Enfim, se você fizer isso, você vai ter dioturnamente as graças de Deus para não recair nesses mesmos erros. O sacramento da penitência tem virtude de perdoar todos os pecados, por muitos e grandes que sejam, desde que se receba com as devidas disposições. Aquela observação de novo, né? Com as devidas disposições. Qual é a disposição que eu tenho que ter no ato da minha confissão com Deus? Arrependimento, contrição perfeita. Preciso das devidas disposições. Para fazer uma boa confissão, são necessárias 4 coisas. Primeiro, isso aqui é importantíssimo, é o passo a passo. Primeiro, o exame de consciência. Segundo, a dor de ter ofendido a Deus, ou seja, a contrição. Terceiro, o propósito de nunca mais pecar. Essa é a parte mais maravilhosa. Porque quando a gente fala isso no curso bíblico, aí os irmãos vão e dizem, mas como assim? Eu sei que eu vou pecar de novo. Sim, meu filho, mas a sua batalha é para fugir dele. Quem sabe você não vai ser uma pessoa que vai chegar no 7º degrau, como está lá na carta de João, que ele diz, aquele que é nascido de Deus não peca. Eu sei que são pouquíssimos que chegam nisso aí, mas a gente precisa ter metas elevadas. Ou você acha que você só deve ser ambicioso com as coisas materiais? Você não deve nem ser ambicioso com as coisas materiais. Você deve ser muito mais com as espirituais. Então, em um primeiro momento, para que eu receba o meu perdão, eu tenho que entender que eu preciso mostrar para Deus a minha predisposição de não cometer mais aquele pecado de novo. Agora você imagine bem, se Deus me livre, eu traísse a minha esposa e ela descobrisse, aí eu chegar e ela dizer um montão de coisa, e eu dizer, não, eu estou arrependido. E ela esperando. O que mais? Eu vou ser um bom marido daqui para frente. O que mais?
Ela está esperando mais alguma coisa, né? O que é que ela está esperando? Nunca mais vou fazer de novo. É isso que ela está esperando. Aí se ela disser, sim, mas você nunca mais vai fazer de novo, né? Aí o cara olhar e dizer assim, você sabe, né? A carne é fraca, né? Ela vai me perdoar? E por que você acha que Deus, se você olhar para Deus e dizer, eu não vou nem dizer que eu não vou fazer nunca mais, porque o senhor sabe, né? A carne é fraca. Como é que você espera que Deus te perdoe dessa forma? Então, há a necessidade de uma predisposição a nunca mais pecar. Mas e se? Não, mas se é lá para frente. Estou falando agora, da graça atual, aquela que você está atrás de alcançar agora. E a sua guerra começa agora. E isso não significa que você tem que perder a guerra. Você não tem que perder a guerra. Quarto, acusação dos próprios pecados. Ou seja, é o ato da confissão em si. Então, primeiro, o exame de consciência. Você tem que fazer um exame de consciência bem feito. Segundo, a dor por ter ofendido a Deus, ou seja, a contrição perfeita. Terceiro, o propósito de nunca mais pecar. Quarto, a acusação dos pecados, ou seja, a confissão. Eu confessar, meu Senhor Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, assim. E você se acusar diante de Deus. Para fazer uma boa confissão, devemos, antes de tudo, orar de todo o coração ao Senhor, que nos dê luz para conhecer todos os nossos pecados e a força para os detestar. Então a gente ora a Deus também pedindo, Deus me lembre dos meus pecados. Eu quero lembrar. Como Davi disse lá no Salmo 51, os meus pecados estão sempre diante de mim. Não sei nem se era para mim, mas já foi, viu? Os meus pecados estão sempre diante de mim. E também pedindo a força para não voltar mais a pecar. Do exame de consciência. Como é que funciona o exame? Mesmo em cólera, Efésios 4, 26. Mesmo em cólera não pequeis, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Na nossa tradução diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados cometidos. Você vai ser o seu próprio investigador. Você vai investigar a sua vida, a sua mente, o seu coração. Você vai investigar tudo que se passa, tudo que se passou, desde o dia que você se batizou, para tentar encontrar cada pecado na sua memória, cada um que você cometeu depois de batizado, principalmente aqueles que você ainda não pediu perdão por eles, que você não se arrependeu e que você ainda não deixou de praticá-los. O exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados cometidos, desde a última confissão bem feita. Quanto tempo faz você passou ali uma meia hora de joelho nos pés de Jesus, confessando, passo a passo? Isso se faz trazendo diligente à memória, perante Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões contra os mandamentos de Deus e contra as obrigações do próprio estado de vida. Essa questão do estado de vida eu vou explicar agora. Ontem eu expliquei para os ministros também. Todos nós temos um estado de vida. Alguns são solteiros, outros são casados, outros têm funções eclesiásticas. E cada estado de vida impõe a nós certas obrigações. O que é solteiro
tem algumas obrigações diante de Deus. O que é casado tem outras obrigações diferentes. O que é ministro tem outras obrigações que o que não é ministro não tem. Nós temos um mandato de orar muito mais do que vocês. Nós temos a obrigação e a missão de nos aprofundar no estudo da Escritura Sagrada. Porque como é que a gente vai ensinar aquilo que a gente não aprendeu? A gente precisa estudar profundamente as Escrituras. A gente tem várias obrigações que dizem respeito ao nosso estado de vida, o estado eclesiástico, que muitos de vocês não têm. Diz a Escritura, amados, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. E Jesus também disse, aquele a quem muito é dado, muito será requerido. A pessoa que é solteira, por exemplo, o apóstolo Paulo escreve em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, ele diz assim, o solteiro cuida nas coisas do Senhor em como há de agradar o Senhor. O casado cuida nas coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Então, por exemplo, a moça solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Ou seja, qual é a obrigação do solteiro? Guardar a castidade, guardar a virgindade, até casar. E se não casar, morre virgem. A obrigação é essa, tanto para o homem como para a mulher. Esse negócio, como o povo dizia por aí, né? Porque o homem, quem tiver suas éguas, que prenda com meus cavalos, eu crio solto. Que conversa é essa de cavalo solto? Oxi, que história é essa? Nada disso. Pode prender cavalo, égua e amarra os dois em cantos separados. Porque essa é a obrigação do estado de vida do solteiro. E quando ele quebra esse estado de vida, ele caiu em fornicação, pecado mortal. Casado. Se o esposo procura a esposa para ter uma relação, ela precisa ceder. Porque ali está havendo desejo. Se ela não cede, esse homem pode sair dali e começar a olhar para outra mulher lá fora e desejar. E vice-versa. Porque tem homem que pensa que mulher não deseja, não. Deseja sim. E portanto faça e faça bem feito. A Escritura diz, o casado cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A mulher casada cuida nas coisas do mundo, em como há de agradar o marido. A relação sexual é uma coisa deste mundo. E não é pecado quando é feito entre marido e mulher, a não ser que seja algo inadequado, como sodomia, por exemplo. Mas não é pecado. Na verdade, é santo. É algo santo, é a maior intimidade que um ser humano pode ter com outro. É a maior demonstração de amor, de carinho, de afeto, de cuidado que alguém pode ter com alguém. É uma coisa criada por Deus, só que veio o demônio e desordenou tudo. E aí vem essa série de paixões desordenadas que são os vícios e as concupiscências carnais. Mas na verdade, Deus criou a relação sexual para trazer o maior milagre, que é o da vida. Para que os seres humanos pudessem se multiplicar e encher a terra. É uma criação divina, santíssima, maravilhosa. Só que o demônio veio e bagunçou e o pessoal vai nas asas do demônio. Acha que pode ser feito com qualquer um, a qualquer hora, de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Então, cada um possui um estado de vida. E, portanto, o nosso procedimento deve ser conforme o nosso estado de vida. O que mais? No exame, devemos investigar também o número de pecados mortais. Ou seja, quantas vezes eu pequei contra os mandamentos de Deus? Quando eu menti, quando eu furtei, quando eu disse falso testemunho, quando eu cobicei as coisas alheias, quando eu cobicei a mulher do próximo.
todos os pecados mortais, eu preciso enumerar, eu preciso lembrar de cada um deles. Isso faz parte do seu exame de consciência. Porque para que um pecado seja mortal, são necessárias 3 coisas. Então vamos ver agora as 3 características de um pecado mortal. Característica número 1. Tem que ser em matéria grave ou gravíssima. Segundo, deve haver plena advertência. Terceiro, deve haver consentimento perfeito da vontade. O que é que significa essas 3 coisas? Vamos lá. A matéria grave, quando se trata de uma coisa extremamente contrária à lei de Deus. A plena advertência no pecado, quando se conhece perfeitamente que se faz um mal grave. Há no pecado o consentimento perfeito da vontade, quando deliberadamente se quer fazer uma coisa, embora se reconheça que é culpável. Olha aqui as 3 características. Matéria grave é quando uma coisa que vai diametralmente contrária à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus. Então Deus diz: não matarás, não furtarás. Matar é um pecado mortal, furtar é um pecado mortal. Não cometerás adultério, pecado mortal, que é matéria grave. Mas não só por isso, plena advertência, ou seja, a pessoa sabia que é pecado. Uma coisa é a pessoa pecar em matéria grave ou gravíssima, sem saber que é pecado. Ou sem ninguém nunca ter lhe advertido, ninguém nunca ensinou, ninguém nunca explicou. Aí é diferente. Terceiro, consentimento perfeito da vontade. Ou seja, eu sei que o negócio é errado, mas eu vou fazer. Eu quero fazer, eu decidi fazer. Eu vou fazer. Pronto. Com essas 3 características, pecado mortal. Vocês estão entendendo por que eu não gosto de deixar ninguém inocente aqui? Porque é o seguinte: a quem muito é dado, muito é requerido. Se eu não ensinar, no dia do juízo, teu sangue vai ser cobrado do meu espinhaço. Olha o dedinho. Do meu mesmo não. Vou lhe mostrar o caminho bem estreitinho. E tu vai se tu quiser, que tu tem livre-arbítrio. Mas vai ser bem estreitinho. No exame de consciência, deve usar-se aquela diligência que se usaria em um negócio de grande importância. Sabe, tem alguma coisa que você ficou de fazer alguma vez na sua vida e que você fez assim com tanto esforço, com tanto empenho, sabe, aquela diligência toda, disse, não, isso aqui tem que sair perfeito, maravilhoso, isso aqui é muito importante, sei lá, para a minha vida familiar, para a minha vida profissional, para a minha vida financeira, sei lá, aquela coisa que você achou que você precisava se dedicar totalmente. É com essa mesma dedicação que você deve fazer o exame de consciência. Com essa mesma preocupação. Deve-se empregar-se no exame de consciência mais ou menos tempo conforme a necessidade. Isto é, conforme o número e a qualidade dos pecados que agravam a consciência. E conforme o tempo decorrido desde a última confissão bem feita. Facilita-se o exame para a confissão, fazendo todas as noites o exame de consciência sobre as ações do dia. Olha só, presta atenção. Tu tá com uma lista desse tamanho, mas tu já chegou cansado, quer dormir. Aí diz, Jesus, isso aqui vai ser igual ao aulão do Enem, vai ser um resumão. Não é assim não. Se você precisar de mais tempo, você deve usar mais tempo. Se a lista é cumprida, o problema é seu. Quem fez foi você. Você tem que se livrar deles. Tira esse negócio da tua vida.
Arranca esses pecados da tua alma. Se aproxima de Deus. Quanto tempo for necessário. E tem mais uma coisa. Não é só a questão da quantidade, e sim também da qualidade dos agravantes. Por exemplo, o crente vai passando na rua. Aí passa uma mulher bem bonitona. Aí ele olhou. Aí ele olhou de novo. Olhar de novo, meu filho, já sabe. Olhou de novo. Olhe não. É bonitona. Está indo para a academia. Não olhe nem a segunda, não olhe não. Não olhe não. Aí o camarada inventa de olhar. Já é pecado por pensamento. Adultério. Jesus diz: qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí o caba percebeu, sei que talvez não seja o seu caso se você for feio, mas você percebeu que a mulher gostou de você, e você é casado, e ela deu bola para você. Piorou. Aí essa mulher se aproxima, ou você se aproxima dela, e você leva ela para um motel. Piorou. Depois você descobre que ela era casada. Piorou. Depois você descobre que ela era casada, mas na verdade ela é um homem trans que fez uma cirurgia. Pronto. Aí já era, acabou-se. Aí acabou-se. Foi desmantelo, começo ao fim. Você está vendo que cada coisa a mais vai só piorando o peso daquele pecado? Eu dei um exemplo aqui com prostituição. Mas isso pode ser qualquer coisa. Qualquer pecado que fira a lei de Deus. Ele tem agravantes. Por exemplo, uma pessoa conta uma mentira. Depois, para se livrar do problema gerado por aquela mentira, ele conta outra mentira, piorou. Depois, nessa segunda mentira, ele prejudicou alguém, agravou mais ainda. Ou seja, o que eu estou tentando te explicar é que não é só dizer: Jesus, eu menti, me perdoe, amém. Não, Jesus, eu menti. Mas foi pior. Porque depois eu menti de novo para esconder a mentira. E foi pior. Porque eu prejudiquei uma pessoa nessa segunda mentira. 3 pecados assim, ó, pá, um piorando o outro. E é isso que você precisa fazer no seu exame de consciência. Porque tem gente que é só chegar e dizer: Deus, eu menti, me perdoe, estou arrependido, amém. Aí vira e vai dormir. Não. Vamos ver a qualidade desse pecado. Será que ele não tem agravantes? Da dor ou arrependimento. Lucas capítulo 7, versículos 37 e 38. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Estando aos seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ele os enxugava, e ela os enxugava com os cabelos e beijava-os e ungia com o perfume e disse a ela: perdoados te são os pecados. Lucas 7, versículos 37 e 38. A dor dos pecados consiste em um pesar, uma detestação sincera da ofensa feita a Deus. A dor é de 2 tipos: perfeita ou de contrição, imperfeita ou de atrição. Isso aqui eu já expliquei para a igreja outras vezes. A dor perfeita é o arrependimento sincero de ter ofendido a Deus, porque Deus é infinitamente bom e digno por si mesmo.
A chamada perfeita, a dor de contrição, é chamada perfeita a dor de contrição por duas razões. Primeiro, porque se refere exclusivamente à bondade de Deus e não ao nosso proveito ou prejuízo. Ou seja, eu estou arrependido, não é porque eu estou com medo do inferno, não é porque eu quero parecer uma pessoa santa, não é para me aproveitar de alguma coisa ou porque eu quero evitar algum sofrimento. Não, eu estou arrependido porque eu ofendi a Deus, que é bom, e Ele não merece isso. Ele é bom. Segundo, a contrição vai ser perfeita porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, entretanto, a obrigação de nos confessarmos. Então, não é só você se arrepender pelo seu pecado, não é só você ficar triste porque pecou, você precisa confessar os seus pecados. Ou você faz sozinho aos pés de Jesus, ou você faz com algum irmão em Cristo, ou você faz com um ministro, mas você precisa confessar os seus pecados. Pecado confessado é pecado perdoado. A dor perfeita não nos alcança o perdão dos pecados, independentemente da confissão, porque sempre inclui a vontade de se confessar. Então não é só eu sentir a dor, eu preciso confessar, meu Senhor, eu fiz isso, eu te agravei, eu me omiti diante de ti, eu sabia o que deveria fazer e eu não fiz, perdoa a minha fraqueza. A dor perfeita ou contrição produz este efeito porque procede da caridade, que não pode encontrar-se na alma juntamente com o pecado mortal. Quando você tem um ato de contrição perfeito, imediatamente você tem o desejo de confessar. Por quê? Porque isso faz parte da caridade, do amor a Deus. Quando você está em pecado mortal e você não está livre dele, o pecado mortal não te traz o desejo de confessar, só traz o desejo de ser indiferente com o seu pecado e fingir que ele não existe, deixar para lá, para esquecer. Mas quando você tem uma contrição perfeita, aquela dor, aquele pesar, porque você ofendeu a Deus, imediatamente o amor que você passa a sentir é por Deus, te fará sentir o desejo de confessar a Deus seu pecado. A dor imperfeita ou de atrição é aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como nosso supremo juiz, isto é, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nesta ou na outra vida, ou pela própria fealdade do pecado. Ou seja, um arrependimento imperfeito. Primeiro, é só porque eu estou com medo do meu juiz me condenar. Aí não é por amor, aí é por medo. O arrependimento perfeito tem que ser por amor, não pode ser por medo. Ah, porque eu tenho medo do inferno. Ah, porque eu tenho medo de Deus me condenar. Não, é imperfeito. Você precisa se arrepender dos seus pecados e confessá-los pelo fato de ter ofendido ao seu amor, que é Deus. Você não deve se arrepender somente por causa da fealdade do pecado. Ou seja, se o pecado é uma coisa feia, eu sei pela minha consciência, eu sei pelo uso da minha razão que o pecado é uma coisa feia, é uma coisa horrível. Então não é só por causa da fealdade, não é só por causa da feiura do pecado, mas porque ofendeu a Deus. A dor, para ser boa, deve ter 4 condições. Isso aqui também é imprescindível, preste atenção. A dor, ou seja, a contrição, para ela ser boa, ela deve ter 4 condições. Primeiro, deve ser interna. Segundo, deve ser sobrenatural. Terceira, deve ser suma. E quarta, deve ser universal. Vamos entender.
que quer dizer interna. Quer dizer que ela deve estar no coração e na vontade, e não só nas palavras. Então não é só eu dizer, Deus, eu estou triste, porque eu pequei, porque eu te ofendi. Não é só falar. Ela tem que ser interna, ela tem que existir de verdade dentro de você. Essa tristeza por ter ofendido a Deus. A dor deve ser interna, porque a vontade que se afastou de Deus com o pecado deve voltar para Deus detestando o pecado cometido. Então eu preciso ter a vontade de me aproximar de Deus. E como é que eu faço isso? Me reconciliando com Deus, confessando o meu pecado e abandonando-o. O que mais? Quer dizer que deve ser excitada em nós pela graça do Senhor e concebida por razões de fé. Ou seja, eu não estou arrependido porque alguém vai falar mal de mim. Eu não estou arrependido porque isso me trouxe uma consequência má. Eu não estou arrependido porque esse pecado vai me levar para o inferno e eu não quero queimar no fogo. Não é isso. Eu estou arrependido porque a graça do Senhor me convidou, me chamou para o arrependimento. E dessa maneira, por razões de fé, por razões sobrenaturais, aí vem a segunda característica, é que eu estou me arrependendo. A dor deve ser sobrenatural, porque é sobrenatural a finalidade a que se dirige, ou seja, o perdão de Deus, a aquisição da graça santificante e o direito à glória eterna. A minha finalidade é uma coisa espiritual, não é material. Não é porque alguém vai falar de mim, eu vou ficar com má fama, é porque eu não vou conseguir mais emprego, ou porque eu não vou conseguir mais namorada. Não. Nós estamos falando aqui de um motivo sobrenatural. Eu estou arrependido. Por quê? Eu quero Deus, eu quero o céu, eu quero a salvação. Então ela tem que ser sobrenatural, os motivos precisam ser sobrenaturais. Por exemplo, aquele que se arrepende por ter ofendido a Deus, infinitamente bom e digno por si mesmo de ser amado, por ter perdido o paraíso e merecido o inferno, ou então, pela malícia intrínseca do pecado, ter uma dor sobrenatural, porque estes são os motivos fornecidos pela fé. Aquele, ao contrário, que se arrepende só pela desonra, ou a punição que lhe vem dos homens, ou por algum prejuízo puramente temporal, seria dor natural, porque se arrependeria só por motivos humanos. Cumprir com o mandamento só porque o dirigente está apertando. Cumprir com o mandamento só porque... Não, é porque a igreja que eu congrego ensina isso. Eu estou seguindo a doutrina da minha igreja. Não. Tem que ser sobrenatural, tem que ser por motivo de fé. É porque eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, eu creio em Jesus. Eu não sigo igreja, eu não sigo homem, eu sigo Jesus. E é Jesus que está me ensinando seus mandamentos. Ele que me ensina a pureza, a santidade, a simplicidade, o amor, a devoção. É Ele que me ensina e por causa dEle é que eu estou vivendo essas coisas. Precisa ser sobrenatural. A dor deve ser suma, porque devemos considerar e odiar o pecado como o maior de todos os males, sendo ofensa a Deus, que é supremo bem. Quem é o supremo bem? Deus. É a Ele que a gente busca. Então essa dor, ela precisa ser suma, justamente porque a gente precisa não só se arrepender, mas odiar o pecado, detestá-lo. Não é necessário que materialmente se chore pela dor dos pecados.
Mas basta que no íntimo do coração se deplore mais o ter ofendido a Deus do que qualquer outra desgraça. Você não precisa ficar chorando e se desmanchando para demonstrar a dor do seu pecado. Não precisa. Pode chorar? Pode. Também não é proibido, não. Pode chorar. É necessário? Não. No entanto, você precisa sentir no seu íntimo, você precisa deplorar o pecado como pior do que qualquer desgraça que possa lhe suceder. Que quer dizer que a dor deve ser universal? Quer dizer que se deve estender a todos os pecados mortais cometidos. Porque quem não se arrepende, ainda que seja de um só pecado mortal, continua sendo inimigo de Deus. Para ter dor dos nossos pecados, devemos pedi-la de todo o coração a Deus e excitá-la em nós com a consideração do grande mal que temos feito em pecar. Olha só, irmãos. Foi por isso que eu disse para vocês que vocês não devem esquecer de nenhum dos seus pecados, principalmente os mortais. Principalmente pecado mortal. Não esqueça, precisa confessá-los todos, sem exceção. Para excitar e detestar os pecados, o que é que a gente deve fazer? Aprenda agora o que é que vai te fazer, vai te impulsionar a você detestar os seus pecados. Primeiro, considerar o rigor da infinita justiça de Deus e a deformidade do pecado que desfigurou a minha alma e me fez merecedor das penas eternas do inferno. Ou seja, Deus é santo, criou a gente bem direitinho, perfeitinho, sem pecado, o ser humano pecou, o pecado atrapalhou tudo, acanalhou com a nossa vida, tirou a nossa saúde, fez com que a gente começasse a morrer. Isso é um bom motivo para não gostar do pecado. Segundo, considerar que pedir a graça, a amizade, considerar que perdi a graça, a amizade e a qualidade de filho de Deus e a herança do paraíso, por causa do pecado, eu perdi de ser amigo de Jesus. Jesus só me quer se eu quiser sair fora dos meus pecados. Jesus não ama os pecados. E se eu vier com eles, Isaías 59:2, afastamento de Deus. Isso é um bom motivo para eu odiar meu pecado. Ele me tirou o direito de entrar no paraíso. Ele me afastou de Deus. Um bom motivo. Terceiro, que ofendi o meu Redentor que morreu por mim e que os meus pecados foram a causa da sua morte. Também é um bom motivo para a gente odiar o pecado. O Senhor Jesus Cristo morreu por você. E para pagar esses pecados que você está cometendo, foi por causa desses pecados que ele morreu. É por isso que você deve detestar os seus pecados. E quarto, que eu desprezei o meu Criador, o meu Deus, que lhe voltei as costas, e ele, meu sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas e servido fielmente. Deus que é tão bom, que é tão maravilhoso, que é tão puro, e eu dei as costas para ele por causa do meu pecado. Isso é um bom motivo para a gente detestar
os nossos pecados. Quando vamos confessar, devemos certamente ter muito empenho em ter verdadeira dor dos nossos pecados, porque esta é a coisa mais importante de todas, e se não houver dor, a confissão não é válida. Há a necessidade de termos a tristeza por tudo aquilo que a gente fez contra a palavra de Deus, fora da palavra de Deus. Quando eu vejo os irmãos praticando pecados, eu fico arrasado. Porque a gente conhece a verdade, a gente foi chamado, a gente foi escolhido. O Senhor Jesus morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados. Ele nos salvou, a gente não merecia. Ele fez tudo isso por nós. E por que a gente viveria como se a gente não tivesse fé? Como se a gente não cresce na palavra? O que me importa aqui é o momento. Aqui para mim esse momento é prazeroso. Depois eu penso em Deus. Não é assim. Deus precisa ser o primeiro. Porque Ele é tudo na nossa vida. Tirou Deus, acabou. Quem se confessa apenas os pecados veniais, para se confessar validamente, basta que se arrependa de algum deles, mas para alcançar o perdão de todos, é necessário que se arrependa de todos os que reconhece ter cometido. Quem se confessa só de pecados veniais e não está arrependido nem sequer de um só, faz uma confissão nula, e a confissão, além disso, é sacrílega, se adverte que lhe falta a dor. É coisa muito boa e útil de fazer com frequência um ato de contrição, principalmente antes de deitar, e quando se tem a certeza ou se duvida de ter caído em pecado mortal, para recuperar mais depressa a graça de Deus. É útil, sobretudo, para se obter mais facilmente de Deus a graça de fazer semelhante ato na ocasião de maior necessidade, isto é, em perigo de morte. É muito fácil a gente deduzir, quando a pessoa já está muito velha, muito doente em cima de uma cama, que essa pessoa pode falecer a qualquer momento. Mas isso não significa que qualquer um de nós aqui não está sujeito a isso. Veja bem, eu não estou querendo fazer aquilo como tem igreja por aí que chama o povo para se batizar. Aí diz, venha, se batize. Se você sair ali na rua e um carro passar por cima de você e você não for batizado, você vai para o inferno. Aí fica pressionando a pessoa. Vale. Não é isso não. Eu estou simplesmente lhe dizendo que nós somos seres humanos. Eu já ouvi de tanta gente, a nossa vida é igual uma velhinha. Então a gente precisa ter a nossa vida para Deus, que é o que realmente interessa. O mundo diz o inverso, diz, não, se você tem pouco tempo de vida, você tem que aproveitar. Quando a gente está dando aula de história, que a gente fala, por exemplo, na peste negra, que foi uma pandemia que houve na Idade Média, que as pessoas morriam aos montes, disse que quando a peste negra passou, as pessoas ficaram ali com medo da morte e um desejo de viver. Disseram, mas a gente tem que aproveitar a vida. Olha o tanto de gente que morreu agora nessa pandemia. E você sabe que há 2 semanas atrás eu encontrei com um amigo meu no supermercado que é policial. Ele está trabalhando na mesma cidade que eu trabalho. E ele disse assim, Anax, não sei o que é que está acontecendo. Depois que essa pandemia está começando a diminuir, né? As pessoas estão com uma vontade de farrar. Parece que é aquele pensamento assim, não, eu escapei da morte, eu tive 2 anos aí para morrer de Covid e não morri, então eu vou aproveitar, porque quem sabe eu não vou morrer daqui para o ano que vem. Mas olha o pensamento das pessoas desse mundo, qual é?
é cair na concupiscência mais ainda. Enquanto, na verdade, a gente deveria se dedicar a Deus mais ainda. Eu sou sincero a lhe dizer, se eu soubesse que o Senhor Jesus volta amanhã, eu não ia mais nem em casa, eu ficava por aqui mesmo. Não sei vocês. Não, fazer o que em casa? Tem água aí, tem banheiro. E tu vai fazer o quê? Orar. Orar. Confessar todos os meus pecados, tal. Amanhã é o grande dia. Ora, mas a gente precisa viver como se isso fosse acontecer realmente hoje. Porque pode ser que aconteça. Ou Jesus voltar, ou a gente simplesmente falecer. Pronto. E o problema não é morrer. O problema é morrer sem Cristo. Esse é o problema. Morrer em Cristo é uma maravilha. É a melhor coisa que pode nos acontecer. Entre para a glória, ter a vida eterna. Nada melhor pode acontecer do que a gente morrer em Cristo. Isso é a melhor coisa que pode suceder numa vida humana. Glória a Jesus. Se você não tem a certeza que cometeu um pecado mortal, se você tem dúvida, acha que pode ter cometido, mas não tem a certeza, então você deve fazer uma confissão condicional e dizer a Deus: Deus, eu não tenho certeza se eu realmente completei esse pecado mortal, mas se eu tiver cometido, desde já eu me arrependo. E se eu não cometi, então pode ser que eu tenha cometido um venial. Então, também me arrependo. Aí você pode pensar assim: venialis, leve, não leva à condenação. Mas, irmão, eu deveria confessar até aqueles pecados tão leves que não vão me levar à condenação? Sim. Por quê? Porque um pecado leve, se você não se livra dele, ele pode te levar a cair num pecado grave. Ele é a porta de entrada para um pecado mortal. Então, não subestime os pecados veniais. Realmente, eles não vão te levar à condenação, mas eles podem te levar a um pecado que pode te levar à condenação.